Olá, querida mulher! Seguimos agora com as resenhas do livro Mulheres Improváveis, as mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo, da editora Vida. Aqui quem fala é Josélia Calisto e estou muito feliz de estar participando desse projeto lindo, servindo como um instrumento para levar adiante a palavra do Senhor de uma maneira tão específica para nós mulheres. Muitas vezes recebemos a palavra de uma maneira muito pulverizada, tanto para um homem aplicável quanto para a mulher, mas já entendemos que nós somos de natureza diferente. O Senhor sabe disso também. E estes livros, como o que a pastora Viviane escreveu, traz para a gente muito dessa realidade que às vezes a gente não tem tanto diálogo aberto. E nós precisamos estar como mulheres que estão resgatando mais do que nunca a própria essência, falando de si com mais naturalidade, acolhendo suas vulnerabilidades, estando com o seu espírito e a sua alma mais quebrantados. E esse livro trabalha muito tudo isso. Ele traz muito direcionamento prático, porque às vezes a gente tem falta de conversar sabiamente com a mulher que está do nosso lado. Nem sempre contamos com esse espaço de sabedoria e discernimento para escutar um conselho. Então precisamos estar sendo bonitas, seja ouvindo, lendo, escutando. Então, vamos seguir agora com a parte 2 do capítulo 6, que é aprendendo a esperar. E nós vamos seguindo com o fator de espera. Já falamos sobre a confiança e abrimos no capítulo anterior que há 4 ações importantes para desenvolver esta confiança. A primeira é permanecer firme na última orientação recebida. A segunda, ser intencional enquanto esperamos. A terceira, perseverar em oração. E a quarta, manter a intimidade com Deus. Mulheres, é um verdadeiro manual de conduta aqui. Por isso, é tão interessante vocês se manterem conectadas comigo durante o costurar e o compreender da complexidade, ao mesmo tempo, da simplicidade que envolve o ser uma mulher cristã nos dias de hoje. O primeiro é permanecer firme na última orientação recebida, pois o Senhor nos orienta e aguarda a nossa resposta. E a próxima orientação depende disso. Deus, ele testa a nossa fidelidade. Costumamos querer fugir quando a nossa carne não quer aceitar a direção. Mulheres, não se negocia com Deus. Nosso poder de persuasão não funciona com Deus. Igual já conseguimos fazer com nossos pais em algum momento da vida. O fato é que a próxima etapa do projeto de sua vida não será liberada até você fazer a sua parte. Por isso, o tempo de espera é inegociável, para que você possa buscar condições para executar, porque já aprendemos que o extraordinário se manifesta conforme o teu ordinário. Então eu te convido para avaliar aí na sua vida se você não já está há tempo demais também vivenciando o mesmo ciclo ou em constantes repetições de situações que na verdade têm te bloqueado e te impedido de florescer. Mas vamos continuar. O segundo é ser intencional. Nós precisamos nos preparar para viver a promessa, estudar, meditar na palavra, se equipar para fazer valer o seu propósito com assertividade. E não dá para delegar, seja qual for a sua ocupação. É onde você está neste momento que Deus quer que você seja intencional. Muitas vezes dizemos, quando isso aconteceu ou aquilo acontecer, eu vou fazer ou vou me posicionar diferente. Não, mulher, não se engane. Lembre-se que nós, enquanto mulheres, temos um primeiro ministério. Eu sei que aqui podemos ter filhas que ainda não casaram, não construíram
a sua história, o seu lar, mas acredito que a grande maioria aqui são mulheres que são ou já foram casadas, que têm filhos ou que vivem só com o marido. Tem bastante dinâmica diferente aqui. Mas o fato é que o nosso lar é o nosso primeiro lugar de transbordo. E não adianta buscarmos impactar lá fora sem antes organizar, nutrir e formar o nosso lar. Às vezes é melhor ajudar os outros que os de fora, não é? E será porque é uma fuga do que você precisa desenvolver? Porque, mulher, o perdão e a escuta ativa é preciso ser desenvolvida e muitas vezes sabemos que determinados ambientes, determinadas casas, essa situação é muito complicada. O terceiro é perseverar em oração, construindo um relacionamento, ouvir mais que falar, permanecer dia após dia, para te calibrar e você ficar atenta para ouvir a resposta. E a perseverança vai te levando para a maturidade. Nós não nascemos prontas. É no decorrer da nossa vida que vamos sendo lapidadas. E estar aberta a isso nos faz mudar constantemente. Não traga com você aquela fala: nasci assim, minha mãe era assim, vou continuar assim. Rompa com esse pensamento, mulher. Nós estamos para ser aperfeiçoadas e soltar muitos pesos que muitas vezes não foi Deus que nos colocou. Precisamos acessar a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. E para isso é o quarto item, manter a identidade, a intimidade com Deus. Isso vai nos fazer sermos mais parecidas com o nosso Pai. Para que a gente possa receber revelações e segredos, porque isso é para os íntimos. Você deve ter alguém íntimo. Íntimo por quê? Porque você se relaciona. Você tem o quê? Confiança. E lembre-se, Cristo é o nosso centro. Precisamos nos renovar, mulheres. E estar atenta a esses itens vão nos fazer sermos mais assertivas e parar de perder tempo. Seguindo agora, nós seguimos também com itens sobre o processo de espera. Quando nós falamos da proteção, lá no capítulo 1, finalizamos agora com a confiança e vou trazer para vocês o próximo, que é o fogo purificador. Nada mais que nossas provações, mas exatamente como reagimos a elas neste tempo de espera. E nos despimos de tudo que não agrada ao Senhor. Enquanto imediatistas que somos, nós amamos um atalho. E eu posso te assegurar que ele nunca vai ser a tua melhor opção. Não tem como fugir do fogo purificador. Ele é como uma limpeza, igual à purificação da prata através do fogo, como a pastora Viviane colocou no texto como exemplo. Porque vai removendo tudo que não procede de Deus. E não devemos guardar. Não devemos proteger isso no nosso interior. A espera nos renova e nos aperfeiçoa emocional e espiritualmente para viver o nosso propósito, acessando nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Seguimos no processo de espera purificando o nosso caráter, quando nos distanciamos de fazer nossas próprias vontades e submetemos nosso livre-arbítrio ao nosso Pai. E assim, perseverando em confiança, sabendo ouvir a sua voz, na calmaria, na solitude, no silêncio. Você já percebeu, mulher, a manifestação do Pai nesses momentos? Fique atenta com a liberação do Senhor da sua próxima etapa para o seu projeto de vida. E muitas vezes ficamos tão agulhadas, pensando nas 1001 dificuldades, nos leões que a gente tem que matar do dia, naquelas situações tensas, densas, que a gente não se percebe, a gente vegeta, a gente vive como uma máquina.
até a hora que o corpo grita e nos para, mesmo que a gente não queira. Aí nós vamos parar e ouvir a brisa do Senhor, pois Ele tem muito a falar sempre. Resta a gente pausar para ouvir. E Ele também nos convida para parar de agir como crianças birrentas e assumir a nossa responsabilidade, porque eu tenho certeza que algumas de vocês, muitas vezes, se parar para se avaliar, devem estar com aquela mesma ação de quando era uma menina e era contrariada. Hoje esse comportamento não cabe mais, você cresceu. Esse comportamento de birra não vai resolver os seus problemas. E entenda também que o seu marido muitas vezes não é o seu pai e sua mãe, para você descarregar tudo e querer obrigá-los a resolver e entender o que você pensa, porque eles não pensam, não estou aqui para dizer, endeusar e defender os homens, não. Mas que a avaliação precisa ser feita e ser permitida com sensatez. Porque agora a gente entra na escola do quebrantamento, que é o último item desse capítulo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nem sempre os capítulos vão descer tão suaves aí na garganta, mulher. Por isso que eu estou abrindo assim para reflexão, para que vocês cada uma façam a sua análise e fiquem abertas para também conversar comigo. Porque volta e meia, no decorrer da nossa vida, o Senhor nos matricula nesta escola do quebrantamento. Quando nos sentimos aos pedaços, é o tempo que percebemos mais Deus para salvar o nosso espírito, que segue abatido nesses tempos de provações. É um fundamento para nos transformar a escola do quebrantamento, pois com ele vamos permitindo desenvolver, sabe o que, mulher? A humildade. A humildade de que somos falhas, de que nós erramos. E esta transformação é possível. Quantas de nós têm dificuldade de assumir que errou, de pedir desculpas, de mudar a conduta e dar passos atrás? Por isso, temos esta dificuldade porque vemos que fere o nosso eu. E aí que o Senhor vem com este quebrantamento. Hoje você anda em constantes conflitos? Pense, será que o problema não está em você? Há pessoas que não admitem a si mesmas. Imaginem aos outros os seus erros e assim vivem presas. A escola do quebrantamento ele é o processo preferido do Senhor, pois é onde o orgulho é vencido e a humildade é desenvolvida e nosso caráter é revelado. O nosso coração é transformado, sendo rendido a Deus, para que o Senhor possa autorizar o céu para derramar unção e você possa transbordar vida e saúde aonde quer que você esteja. E aqui a pastora Viviane fala que o isolamento faz parte do processo e nos coloca para refletir e muitas vezes entramos até em crise. Porque confiar, querida mulher, é ter fé quando não vemos condições humanas para a solução dos desafios. E isso exige muito de nossa natureza, e se não estamos fincadas na rocha, nós nos abalamos muito mais do que deveria. Quem de nós aqui não tem lutas, processos que estamos recusando a digerir? Que possamos baixar a guarda da alma para o nosso espírito se sobrepor aos nossos próprios desejos e se alinhar ao nosso Pai. Pastora Viviane traz o exemplo de Jonas, o profeta que queria fugir da missão que Deus o havia ungido. Não deu certo. Vocês já devem saber dessa história. Isso traz uma grande revelação. Ninguém fará o que Deus nos confiou. Deus tem expectativas sobre nós. E aqui eu vou dar um testemunho pessoal para vocês também entenderem. Como terapeuta de mulheres,
A minha ficha caiu. Quando eu passei pelo processo de resgate da minha identidade, da minha essência, e entendi a minha missão. De que se eu não for cumprir o meu propósito, eu deixarei as mulheres que o Senhor confiou a mim. Não é uma questão, mulher, de disputa de espaço. Isso é ilusório. Porque cada uma tem o seu lugar e precisamos tomar, sabe o quê? É posse. Ou seja, falamos aqui de posicionamento. Mas para isso você precisa se permitir florescer. Ao se reposicionar e vencer o medo, o julgamento, se jogue livre da opinião alheia. Mas agora eu faço uma ressalva importante. Em coerência. Após você se permitir que Deus te lapide e trabalhe esta sua humildade, o seu caráter, para que não corra o risco de você sair adoecendo os outros, querendo dominar onde você não tem autorização. Pastora Viviane traz mais um exemplo aqui importante, que foi Davi. Davi demorou 10 anos para assumir o trono de Israel após ele ter sido ungido quando adolescente pelo profeta Samuel, quando ele estava lá atrás das ovelhinhas. Ele teve que passar um longo tempo de preparo, um tempo de espera, que nada mais foi que muito aperfeiçoamento, porque ele sofreu muito. E mesmo assim ele não usou as suas armas para matar o seu maior opositor, que foi Saul. Ele se permitiu ser lapidado nas mãos do Senhor. E aqui eu encerro a parte 2 do capítulo 6, deixando você com muitas questões para fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Mulher, pega um papel, pega uma agenda, escreve o que o Senhor tem falado ao teu coração, coloca sobre tua vida, sobre o que você foi, o que você é, o que você almeja ser. É importante quando a gente libera. Se você tem alguém de confiança, confesse, fale, tenha diálogos construtivos. Condicione sua mente a se expandir no seu cognitivo com conteúdos filtrados, saudáveis, inspiradores, como este áudio foi. Acredito que deve ter até mesmo cutucado algumas mulheres, mas a minha intenção não é trazer algum tipo de mal-estar, mas é inspirá-las a refletir. Estamos em em constante aperfeiçoamento. Um grande beijo, fica com o Senhor Jesus e logo mais eu volto com o capítulo 7. Que o Senhor livre e guarde vocês de todo o mal. Amém.